E aí, povo de Deus, sejam todos bem-vindos ao canal A Bíblia em Família. E hoje aí nós iremos dar continuidade no livro de Números, o quarto livro da Bíblia, né? No capítulo 14 e o 15. Vamos lá. O povo reclama outra vez. Então toda a congregação elevou a voz, puseram-se a gritar e o povo chorou muito aquela noite. Todos os israelitas reclamavam contra Moisés e Arão e exclamavam: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos neste deserto. E porque Yahvé nos traz a esta terra para nos fazer perecer a espada, para entregar como preso ao inimigo as nossas mulheres e as nossas crianças. Não nos seria melhor voltar para o Egito? E murmuravam uns com os outros: escolhamos um líder e voltamos para o Egito. Então, diante de toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel, Moisés e Arão prostraram-se com suas faces rente à terra, né? Foram orar a Deus. Dentre aqueles que espiaram a terra, Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram imediatamente suas vestes, né? Em sinal de tristeza. E exclamaram perante toda a comunidade dos israelitas ali reunidos: a terra em que missão fomos averiguar é muito boa, um lugar excelente. Se Yahvé nos é propício, ele nos faça entrar nessa terra e pessoalmente a dará a nós. É de fato uma terra da qual mana leite e mel. Tão somente não vos rebeleis contra Yahvé o Senhor. Não tenhas medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como um bocado de pão. Sua sombra protetora lhes foi retirada, ao passo que Yahvé o Eterno está conosco. Portanto, não tenhas qualquer receio deles. Ira de Deus e intercessão de Moisés. Então todo o povo começou a falar em matá-los a pedradas, quando a glória do Senhor surgiu sobre a tenda do encontro e foi contemplada por toda a comunidade ali reunida. E o Senhor Deus falou a Moisés: até quando este povo me desprezará? Até quando recusará crer em mim, apesar dos sinais que fiz no meio deles? Vou feri-lo com pestilência e o aniquilarei de ti. E aniquilarei. De ti, contudo, farei uma grande nação, muito mais poderosa do que este povo. Ao que Moisés replicou ao Senhor: os egípcios ouviram que, por intermédio da tua própria força, fizeste cair este povo do meio deles. Informaram isso também aos habitantes desta terra. Portanto, estes já sabem que tu, ó Eterno Senhor, estás conosco e que és visto claramente quando tua nuvem passa sobre nós. E sabem também que vais adiante de nós numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se fazes perecer a este teu povo como a um só homem, as nações que ouviram falar de ti vão imaginar. Então Yahvé não conseguiu fazer seu povo entrar na terra que ele havia prometido com juramento. Por isso preferiu destruí-lo no deserto. O Senhor, ó Senhor, eu te suplico que não sejas assim. Pelo contrário, demonstra teu poder e realiza o que prometeste quando afirmaste: Yahvé é lento para a cólera e pleno de amor. Tolera a falta e a transgressão, mas não deixa ninguém culpado sem a devida punição. Ele que castiga a falta dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a falta deste povo, segundo a grandeza de tua bondade, da mesma maneira como tens procedido e perdoado desde que saíram do Egito até aqui. O perdão e a punição de Deus. Então Yahvé respondeu: eu o perdoo, de acordo com a tua súplica. Entretanto, eis que eu vivo, a glória do Senhor eterno em toda a terra. Todos esses homens que presenciaram a minha glória e contemplaram os sinais miraculosos que fiz no Egito e no deserto, todas essas pessoas que já me puseram à prova e me desobedeceram, debaixo de ouvir
a minha voz 10 vezes. Perdão. Deixando de ouvir a minha voz 10 vezes, não chegarão a ver a terra que prometi com juramento a seus antepassados. Nenhum daqueles que me ultrajaram a contemplará. Todavia, meu servo Caleb, visto que demonstrou ter outro espírito e me segue com confiança e integridade, eu o farei entrar na terra que foi observada, e seus descendentes a herdarão. Considerando que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. O castigo aplicado ao povo. Vamos lá. Então Yahvé falou a Moisés e a Arão e sentenciou-lhes: até quando essa congregação má e perversa há de se queixar contra mim? Ouve as reclamações que os filhos de Israel murmuram contra mim. Portanto, ide e transmiti a essa gente o oráculo do Eterno. O oráculo do Eterno. O Senhor: eis que eu vivo e por meu nome juro que vos tratarei exatamente de acordo com as vossas petições. Assim os vossos cadáveres tombarão neste deserto. Todos vós, os recenseados, todos os listados, desde a idade de 20 anos para cima, vós que tendes reclamado contra mim. Nenhum de vós entrareis na terra que, com mão erguida, com ato de juramento, prometi dar-lhes para a vossa habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos vossos filhos, dos quais dizeis que sereis levados como presa, serão eles que farão entrar e que conhecerão a terra que desprezaste. Quanto a vós, os vossos corpos mortos cairão sobre este deserto, e vossos filhos sobreviverão como pastores, caminhando errantes com os seus rebanhos, nesta ermidão, durante 40 anos, carregando o peso da vossa infidelidade, até que vossos cadáveres se transformem em pó sobre o deserto. Observaste a terra durante 40 dias. A cada dia corresponde um ano de castigo. Por 40 anos sofrereis as consequências dos vossos pecados e experimentareis as implicações do fato de me abandonardes. Eu, o Senhor, falei e certamente farei cumprir minhas determinações em relação a toda essa congregação desobediente e má, que teve a petulância de se revoltar contra a minha pessoa. Portanto, encontrarão seu fim neste deserto, aqui mesmo perecerão. Os homens enviados por Moisés, em missão de reconhecimento daquela terra, retornaram e mobilizaram toda a comunidade de Israel a murmurarem contra ele, ao espalharem um relatório amedrontador, desacreditando a posse da terra. Tais homens responsáveis por desencorajar a entrada do povo na terra morreram subitamente de praga perante Yahvé. De todos os missionários incumbidos de observar a terra, somente Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, permaneceram vivos. Tentativa mal sucedida do povo. Moisés comunicou essas palavras aos filhos de Israel e o povo se expressou por meio de grandes lamentações. Depois levantou-se de madrugada, subiram para o alto da região montanhosa e exclamaram: Eis-nos aqui. E subimos a este lugar, a respeito do qual Yahvé disse que havíamos pecado. Replicou Moisés: por que transgrediste a ordem de Yahvé? Isso não será bem sucedido. Não subais, pois o Senhor não está no meio de vós. Não preparais a vossa derrota por meio dos vossos inimigos. Na realidade, os amalequitas e os cananeus vos atacarão ali, e caireis à espada, porque vós vos desviais de Yahvé, e o Eterno não está convosco. Apesar disso, eles subiram na sua presunção ao cume da montanha. Contudo, nem Moisés, nem a arca da aliança do Senhor saíram do acampamento. Então, os amalequitas e os cananeus que habitavam essa montanha desceram, derrotaram-nos e os perseguiram até Horma.
fazendo-os em pedaços. Ou seja, o povo desobedeceu a Deus e quis lutar, mas Deus saiu fora deles e eles foram derrotados. Capítulo 15. Leis sobre sacerdotes e ofertas. Então o Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel, tu lhes dirás: quando tiverdes entrado na terra onde habitareis e que vos dou, se apresentardes ao Senhor um manjar de bois ou de ovelhas preparado no fogo como oferta de aroma agradável ao Senhor, seja holocausto, seja sacrifício para cumprir um voto ou como oferta voluntária ou ainda por ocasião das vossas celebrações solenes. O ofertante terá para sua oferenda pessoal ao Senhor uma oblação, uma oferta de cereal e um jarro de flor de farinha, a melhor farinha amassada com 1 litro de azeite puro. Para cada cordeiro do holocausto ou do sacrifício, preparai 1 litro de vinho para libação, como oferta derramada. Para cada carneiro, preparai uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha com 1 litro de azeite e 1 litro de vinho, como oferta derramada, que oferecerás em aroma agradável a Yahvé. Se for um novilho que vieres oferecer em holocausto ou em sacrifício, a fim de cumprir um voto ou como sacrifício de comunhão a Yahvé, será oferecido além do novilho uma oblação, oferta de cereal de 3 jarros de flor de farinha, a melhor farinha amassada com 1 hin, meio galão de azeite puro. E também apresentarás uma libação, oferta derramada no meio galão de vinho. Será uma oferta preparada no fogo, e o cheiro desse sacrifício é agradável a Deus o Eterno. Assim se fará para cada novilho, cada carneiro ou cada cabeça de animal pequeno, ovelha, cordeiro ou cabrito, segundo o número de animais que fordes imolar. Fareis o mesmo para cada um deles, conforme o seu número. Todos os israelitas farão isso quando trouxerem as ofertas de alimento que tenham um aroma aprazível ao Senhor. E se algum estrangeiro que vive conosco ou entre vossos descendentes, apresentar um manjar preparado no fogo de cheiro agradável a Yahvé, deverá proceder da mesma maneira. A congregação deverá obedecer às mesmas leis, estatutos que valerão tanto para vós como para o estrangeiro que habita entre vós. Esse é o decreto perpétuo pelas suas gerações, que perante Yahvé valerá tanto para vós quanto para o estrangeiro residente. A mesma lei e ordenança incidirá tanto para vós como para o estrangeiro que habita no meio de vós. As primícias do pão, meu Deus! Yahvé falou a Moisés: fala aos filhos de Israel, tu lhes transmitirás. Quando tiverdes entrado na terra para a qual eu vos conduzo, devereis oferecer um tributo ao Senhor, tão logo comais do pão da terra, como primícias da vossa massa de farinha nova. Separareis o pão, fareis essa separação como aquela que se faz com a eira, como oferta da vossa colheita. Em todas as vossas gerações apresentareis a Yahvé um tributo do melhor das vossas primeiras farinhas, a colheita. Ué, caramba. Perdão às faltas voluntárias. Se deixares de cumprir por inadvertência qualquer um desses mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, sim, tudo quanto Yahvé vos tem instruído por intermédio de Moisés, desde o dia em que o Senhor determinou todas essas leis e para todas as suas gerações, será que quando se cometer algum pecado sem a deliberada intenção e este não for de conhecimento da congregação, toda a comunidade terá de oferecer um novilho para o holocausto de cheiro aprazível ao Senhor. Também apresentarão juntamente com a oblação, oferta de cereal, e a libação, oferta derramada de acordo com a prescrição, e um bode como oferta para expiação do pecado. Os sacerdotes terão propiciação por toda a comunidade de Israel, e eles serão perdoados, porquanto seu pecado não foi proposital, quando trouxerem sua oferenda para ser queimada perante Yahvé e apresentarem diante do Senhor seu sacrifício pelo pecado cometido, a fim de reparar sua inadvertência.
ele será perdoado a toda a comunidade dos filhos de Israel e de igual modo aos estrangeiros que residem no meio dos israelitas, pois que todo o povo agiu nesse caso sem a intenção de pecar. Se for apenas uma pessoa que pecou com ignorância ou desatenção, oferecerá um sacrifício por sua falta, uma cabra de 1 ano. Um mosquitinho. O sacerdote realizará diante do Senhor o rito da expiação pela pessoa que errou, cometendo um pecado involuntário, cumprindo sobre a pessoa o rito de expiação e ela será perdoada. Assim somente uma lei haverá para todo aquele que pecar sem premeditar, seja essa pessoa israelita de nascimento, seja estrangeiro ou residente. Contudo, aquele que pecar de maneira deliberada, quer seja nativo, quer estrangeiro, cometa grave insulto contra o Senhor e deverá ser eliminado do meio do seu povo, por ter desprezado a palavra de Yahvé e violado seus mandamentos. Essa pessoa deverá ser exterminada, porquanto será responsável por sua própria condenação. O desrespeito ao sabá, né? O desrespeito ao sábado. Certa ocasião, quando os filhos de Israel estavam no deserto, um homem foi surpreendido apanhando lenha durante o sabá, no dia de sábado. Aqueles que o encontraram recolhendo lenha levaram-no perante Moisés, Arão e toda a congregação reunida. Puseram-se sob a guarda, pois não estava ainda determinado o que se devia fazer com ele. Então o Senhor instruiu a Moisés: tal homem deve ser morto. Toda a assembleia o apedrejará fora do acampamento. Assim toda a comunidade o conduziu para fora do acampamento e o apedrejou até que morreu, exatamente como Yahvé ordenara a Moisés. Os pingentes das capas. O Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel, tu lhes dirás, para que se observe ao longo de todas as suas gerações, que se façam borlas, franjas nas pontas das suas vestes, e se ponha um cordão azul celeste em cada uma delas. Dessa forma, as borlas estarão sempre ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos que Yahvé e os cumpris. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os vossos olhos, após os quais andais adulterando, a fim de que vos lembreis de obedecer a todos os mandamentos, e santos sereis a vosso Deus. Eu sou o Senhor, o Eterno, vosso Deus, que vos livrei da terra do Egito para vos ser por Deus. Eu, Yahvé, vosso Deus. Bom, pessoal, aqui nós finalizamos o capítulo Jesus, o 14 e também o capítulo 15, eu sempre me esqueço. Então, fiquem todos na paz e até a próxima. Lembrando que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Fiquem todos na paz e até a próxima.